Estamos agora à análise hoje com Luís Nazaré e José Ribeiro Castro. Boa noite aos dois, obrigada por estarem aqui connosco. Vamos olhar para esta rentrée política, já se vai falando de orçamento, sendo que Mário Centeno não desmobiliza muito bem a reposição dos salários, mas a conta-gotas e sem prejudicar as contas. Ora, a esquerda aceitará isto? Bem, a esquerda vai procurar negociar. Parece-me bem que o Ministro das Finanças não desmobilize do objetivo de atingir a consolidação orçamental que é necessária, de melhorar o déficit estrutural. Isso são objetivos que não podem ser postos em causa, sendo que há margem, e felizmente que o crescimento económico e o desempenho da economia portuguesa tem permitido, até certo ponto, atenuar, como se tem visto, os efeitos negativos, os efeitos muito danosos que a crise teve no bolso dos portugueses e dos funcionários públicos em particular. Portanto, dentro deste espírito de que é necessário assegurar a saúde das contas públicas, manter o déficit sob controlo e melhorá-lo, se possível, vai ser necessário negociar. Já foram dadas pistas por um lado e pelo outro, quer pelo lado do Governo, quer pelo lado do Bloco de Esquerda e do PCP, mais pelo lado do Bloco de Esquerda, que foi um pouco mais prolixo nesta matéria do que propriamente o PC, mas sabe-se que um e outro partido vão insistir na questão dos escalões do IRS, da introdução de novos escalões de IRS. Tem sido uma causa que o Bloco de Esquerda tem vindo a perseguir já há algum tempo. O descongelamento de carreiras, deduções fiscais, mas essencialmente os dois pontos mais importantes serão os escalões do IRS e o descongelamento de carreiras, a que o PCP seguramente vai somar o aumento de pensões. Portanto, do ponto de vista pecuniário e aquilo que tem expressão no orçamento, serão estas as reivindicações dos partidos à esquerda do PS. Pelo lado do PS, já se sabe que o descongelamento de carreiras será uma realidade, mas será feito de modo gradual, precisamente para não prejudicar os objetivos de consolidação orçamental. Porventura será feito em 3 anos, possivelmente. O descongelamento de carreiras, segundo algumas contas rápidas, poderia representar, se fosse feito de uma vez só, qualquer coisa como 500 e tal milhões de euros. E isso é um valor que, evidentemente, é pesado, razão pela qual o Ministro das Finanças parece indicar que ele será feito de modo gradual, dando prioridade aos casos que, por via da avaliação de desempenho ou por via da antiguidade das situações, mais se justifiquem, ou repartindo, digamos assim, a reposição, introduzindo-lhe um certo gradualismo, por forma a que ele perdure provavelmente E por 3 considera anos. que o Governo não vai ter mais dificuldades nestas negociações porque há mais margem, no fundo, não é? Com o crescimento da economia. Claro que há mais margem e isso facilita um pouco as coisas. Repare que nós este ano vamos ficar com um PIB na ordem dos 190 mil milhões de euros, aproximadamente. Talvez se possa ir um pouco além deste valor. Para o próximo ano, se o PIB crescer, vamos imaginar 2,5%, isto representa mais 4,8 mil milhões de euros. Uma parte deste valor traduzir-se-á em mais receita fiscal. Não podemos dizer quanto, porque tudo depende da composição desse incremento. Se esse incremento de PIB se fica mais a dever às exportações ou ao consumo interno, enfim, depende um pouco da sua composição. Em todo o caso, ele traduzir-se-á de alguma maneira num aumento de receitas fiscais. Isso dá uma folga, bem entendido, ao Governo, com a qual, certamente, que Mário Centeno já está a contar. Se não houver crescimento económico, não há margem para grande coisa. Esta folga, na opinião do CDS, podia ser melhor aproveitada, não só em reposição de direitos perdidos? Não sei, eu não sei qual é a posição não sei qual é a posição do CDS. Mas partindo da sua opinião. Sim. E na necessidade de reformas que muito se fala. Eu creio que estes dados são positivos da execução orçamental e, portanto, não posso deixar de cumprimentar o Ministro pelos dados que hoje foram divulgados e pelas perspectivas que abrem também o Governo. Considero que isto tem sido
há áreas críticas do governo. Esta é uma área em que o governo, em minha opinião, tem governado bem e com equilíbrio e, portanto, prosseguindo um caminho de equilíbrio das finanças públicas, com grande gradualismo, grande firmeza. Creio que o ministro Centeno tem tido um grande desempenho com a sua equipa e, naturalmente, o apoio do Primeiro-Ministro. Isso é essencial aos resultados da economia, porque se o Estado mostra que tem mão segura no volante, isso cria confiança nos agentes económicos e, portanto, começa tudo a correr melhor. E também tem tido um desempenho político importante em conter as reivindicações dos partidos mais à esquerda, não é? Que são bastante diferentes do discurso que se fazia aqui há uns anos. Não é? Até o Tsipras mudou, não é? Já apareceu a reconhecer os seus erros. E, portanto, eu creio que o processo orçamental decorrerá com algumas reivindicações à esquerda. Mas terá o governo a comandar? Sim, mas é o levar PS isso à que vai frente. ao governo. É um pouco como, quer dizer, quem vai ao volante e tem as crianças atrás a berrar e tal, mas quem vai ao volante é que tem a responsabilidade de segurar isso. E eu creio, aliás, que o Bloco e o PCP compreenderam esse seu papel e aceitam esse seu papel. E, portanto, não haverá nada que frature. Não é? Houve mais preocupação no primeiro orçamento, houve mais preocupação no segundo orçamento do que haverá neste. E creio que, como o Luís Nazaré já disse, o orçamento tem um quadro de manobra para operações de gradualismo que o Ministro das Finanças já sinalizou, aliás, publicamente, quando anunciou o descongelamento formal a partir de janeiro, mas depois a implementação prática terá que ser gerida. O Governo, aliás, já fez isso este ano, por exemplo, com o aumento das pensões, não é? Que com alguns efeitos eleitoralistas só entraram em aplicação agora em agosto, não é? Mas foram anunciadas logo ao princípio do ano, não é? Como se fosse um aumento. Porventura, no próximo ano, que não é um ano de eleições, o mesmo se fará contra a aplicação de algumas medidas, acomodando assim as reivindicações com a necessidade, que é a necessidade do país e do Estado português, de manter uma política financeira muito sólida. A política financeira muito sólida é uma condição de saúde da nossa economia e de recuperação do país, de credibilidade, de melhoria do rating, quer dizer, é a fonte das boas notícias, é o equilíbrio financeiro do Estado. Era bom que houvesse algum esforço da despesa, alguma reforma estrutural, que é um tema muito adiado em algumas áreas, aí não tem havido grandes progressões, aliás, é o lado que gera mais interrogações nos dados da execução orçamental, é que há um aumento da despesa. Portanto, como não pode deixar de ser, mas, portanto, há um esforço grande do lado da receita. Parte desse aumento da receita resulta de uma melhoria da arrecadação fiscal, porque há um crescimento da economia, mas não nos esqueçamos que houve também um agravamento de alguns impostos, como é o caso ainda não está aqui refletido, mas do adicional do IMI e outros. Não é? Portanto, também era importante olhar aí às questões da fiscalidade quando for do próximo orçamento. E é que eu creio que os partidos como o CDS e o PSD poderão ter uma palavra a dizer. E darão contributos? Veremos, mas enfim, eu isso não tenho nenhuma informação e, portanto, não posso aqui. Ainda é cedo para saber essa discussão. Avançamos agora para a questão angolana, as eleições, sem surpresas, MPLA vence, mas, mais uma vez, depois nesta eleição, com menos percentagem de votos e com uma posição também a crescer. Sim, com menos representação no Parlamento angolano. Uma percentagem, em percentagem é difícil falar-se porque o sistema eleitoral angolano é misto, tem um círculo nacional por onde são eleitos, para onde é eleita grande parte dos deputados e depois tem círculos provinciais e, portanto, é difícil fazer-se o cálculo. Em todo o caso, mantém aquilo que eles chamam e que insistem muito, era um objetivo político muito importante para o MPLA manter aquilo que designam por maioria qualificada, ou seja, maioria de 2/3 dos deputados no Parlamento, e isso tem 150 deputados, a maioria é com 147. Aquilo que é relevante destacar é que, de facto, houve uma perda de posição por parte do MPLA. Teve alguns resultados muito apertados, Em Cabinda, por exemplo, a oposição teve mais votos do que o MPLA, a oposição em conjunto. O CASA com a UNITA teve mais votos do que o MPLA. É a primeira vez que acontece, tanto quanto creio. Outras províncias onde os resultados foram relativamente disputados, a começar por Luanda. Em Luanda, o MPLA tem 48% e a UNITA tem 36%.
um resultado assinalável. E outros, Lunda Sul, Bié e Zaire, que foram aqueles onde o MPLA obteve piores resultados. Tudo visto e pesado, o MPLA tem um desafio muito forte pela frente, e o novo presidente, João Lourenço, tem um desafio que tem que saber vencer com as armas que tem, dando mostras de que a confiança que nele deposita o MPLA, as Forças Armadas, os mais velhos, e sabemos o que é que quer dizer esta expressão, os mais velhos em Angola, e a população em geral. João Lourenço é um homem que beneficia de um capital de simpatia interessante em Angola. Não lhe estão associados grandes casos, escândalos de corrupção, etc. Pelo contrário, ele tem a reputação de ser um homem decente e sério. Isso é bom à partida, porque introduz confiança, a confiança possível. Evidentemente estamos sempre a falar, e nunca nos podemos esquecer que falar da democracia angolana não é o mesmo que falar da democracia portuguesa ou suíça, ou nos Estados Unidos, na Europa, não é a mesma coisa. Em todo o caso, é importante esse capital de confiança numa situação económica difícil para Angola. E este é o grande desafio que a nova equipa o novo governo terá pela frente. Vamos ver até que ponto também ele dá mostras de querer dialogar com a oposição. Não sei qual será o espaço de diálogo e de cooperação possível. Mas será João Lourenço a ter o poder efetivo nas mãos ou continuará a ser José Eduardo dos Santos? Ao que julgo saber, e os ecos que tenho, é que João Lourenço é um homem, evidentemente, que José Eduardo dos Santos será sempre uma figura tutelar em Angola. E continuará a ser presidente do partido. Não é? Bom, honorário, não é? Mas é sempre uma figura importante. Quem governou 38 anos e quem tem o histórico no MPLA e na guerra que José Eduardo dos Santos tem, não pode nunca deixar de ser uma referência. Mas eu quero pensar que João Lourenço, e é a reputação que ele tem, pensa pela sua própria cabeça e toma as suas próprias decisões, sem se deixar influenciar demasiado por diversos grupos de interesses. Já deu mostras disso e, portanto, tenho alguma esperança de que, por esse lado, as coisas podem seguir pelo bom caminho. A principal dificuldade é a economia, porque a economia angolana está numa situação relativamente difícil, pelas razões que sabemos, pela queda do preço do petróleo. É preciso diversificar, mas isso vai demorar tempo. É preciso diversificar, já foram feitos muitos trabalhos. Próprio participei num trabalho sobre a diversificação da economia angolana, porque é de facto uma prioridade já antiga até. Já antiga, um país onde o petróleo representa entre 48% e 50% do PIB. Note-se que entre os países petrolíferos de África não é uma das situações mais agudas. Há outros países mais dependentes do petróleo do que Angola. Em todo o caso, se os preços se mantiverem, não é uma questão somente de os preços não atingirem o nível, digamos, o nível de segurança ou de conforto que andará na região dos entre 65 e 70 dólares, porque não sabemos se o petróleo recuperará para esses valores. É também aquilo que a economia petrolífera induz nos restantes setores da economia angolana. Agora há um imenso trabalho a fazer, porque sabemos que Angola é um país com recursos extraordinários, recursos naturais extraordinários, absolutamente extraordinários, na agricultura, não é? Ao nível das indústrias extrativas, até das indústrias transformadoras, e todos estes setores de atividade contam muitíssimo pouco na economia angolana. Há, portanto, todo um trabalho de animação no sentido de uma diversificação da economia angolana, por forma a torná-la mais sã. Este é o grande desafio de João Lourenço. João Lourenço diz que quer ser o presidente do milagre económico, dizia na campanha. Bom, espero que sim, desejo-lhe isso. Desejo, obviamente, o maior sucesso às novas autoridades angolanas, ao presidente João Lourenço e ao vice-presidente Bruno de Sousa, que eu conheço, quer um, quer outro, mais o Bruno de Sousa, com quem convivi durante muitos anos na Assembleia Parlamentar Paritária do Parlamento Europeu, país ACP, e o João Lourenço, que conheci em 2002, a seguir aos Acordos de Paz. Ele, na altura, era secretário-geral do MPLA. Fiquei com uma ideia de uma pessoa sólida. É mais aquilo mais projeta. Agora, quanto às eleições, eu creio... enfim, havia uma grande inquietação. As eleições são sempre um momento muito sensível em Angola. Há memórias trágicas do passado que não se apagaram.
E também há um momento da sucessão do José Eduardo dos Santos, e, portanto, havia naturalmente uma grande inquietação. Enfim, eu tive vários testemunhos à medida que se aproximavam as eleições, o que é que se ia passar. E, portanto, isso é uma nota positiva. Quer dizer, o clima de paz que existe, isso é muito importante. Nós desejamos todos, seja qual for a opinião que tenhamos, o melhor para Angola. Isso é bom. Agora, eu diria o seguinte. Eu creio que, passado 23 de agosto, estes dias, que o povo e a sociedade angolanas merecem nota 20. Quer dizer, o que dependeu do povo, o que dependeu da sociedade, incluindo a comunicação social, é uma diferença extraordinária. A paz que se respirou em todas as assembleias de voto, não houve nenhum sinal. Houve um ou outro incidente no Bailundo, mas, enfim, coisas já muito localizadas. E, portanto, uma descrispação e também o clima na comunicação social muito diferente, o relacionamento entre as forças políticas muito diferente. O que dependeu do poder, nota 8. Quer dizer, o que está a passar na contagem e esta perturbação na divulgação dos resultados é negativo, porque projeta a imagem de um resultado administrado. E esses protestos são a via da Comissão Nacional de Eleições. E isso é mau. Isso é mau. Porquê é que eu digo um resultado administrado? Antes das eleições houve uma discussão sobre as sondagens. Foram umas sondagens e duas que foram acusadas de falsificadas, uma do lado da oposição, outra do lado, digamos, do poder que rematou o assunto. Mas houve sondagens que davam que o MPLA não teria 50%, portanto, que o que se passou em Cabinda poder-se-ia passar a nível nacional. E é natural que isso causasse inquietação. E às tantas apareceu uma sondagem publicada no Jornal de Angola que dava 62%. Maioria qualificada. Não maioria qualificada nos votos, mas maioria qualificada no Parlamento. Portanto, o MPLA tem 68 e tal por cento dos deputados e tem 61% dos votos. Bom, a seguir às eleições, no dia a seguir às eleições, o porta-voz do MPLA, de manhã, eu ouvi isto na rádio, nem sei sequer vou dizer se é verdade, mas ouvi na rádio esta explicação. Houve uma primeira declaração de vitória, mas muito moderada, muito comedida, e não apresentando resultados, e explicaram na rádio, que na lei eleitoral proíbem fontes que não sejam os oficiais de declarar resultados. Mas ao meio-dia já veio o anúncio formal da maioria qualificada. E a CNE, aparentemente sem participação dos partidos, depois apresenta resultados cuja contagem... Portanto, há aqui um problema com a calculadora. Não é? Bom, vamos ver como este processo termina. Não é? Eu acho que seria bom que este querela não estivesse a acontecer. Vai haver um Parlamento novo, onde haverá novidades. Há deputados importantes, quer em alguns, por exemplo, na Casa CE, o Justino Pinto de Andrade ser eleito é muito importante. A Sinanda Xavier, que é uma mulher muito interessante, que eu conheço, com um trabalho importante, antigo, na oposição civil. Mesmo no MPLA, o Vicente Pinto de Andrade, que é uma voz dissidente. O Pinto de Andrade é uma família muito importante no nacionalismo angolano e com uma tradição forte de democracia, de pensamento mais independente. Portanto, vamos ver como é que evolui, mas eu creio que seria importante que isto esta nota da contagem não estivesse aqui a manchar. Creio que é muito importante que neste mandato se façam finalmente as eleições locais. Porque, como a nossa própria experiência mostra, e mostra a experiência de Cabo Verde, ou mostra a experiência de São Tomé, as eleições locais são fatores essenciais de enraizamento e de consolidação da democracia. E que deixa de ser apenas um corte de ténis, onde de 5 em 5 anos os grandes se confrontam, para ser um mecanismo que trabalha em toda a sociedade. Será o próximo passo. Eu creio que é muito importante. E creio que é uma responsabilidade do vice-presidente Bonito de Sousa, porque ele vem da pasta ministerial no governo José Eduardo dos Santos, que tinha isso. Tenho uma grande expectativa que isso aconteça, mesmo que não seja de uma forma repentina total, mas que seja gradualmente, como já foi feito em Moçambique. Avançamos agora para o tema terrorismo. Ainda hoje, esta noite, tivemos 2 incidentes, sendo que na Bélgica a polícia já está a tratar o assunto como atentado terrorista. E temos também uma reunião para a próxima semana entre França, Espanha, Itália e Alemanha. E temos aqui Mariano Rajoy a pedir para que se melhore a cooperação no terrorismo. Já se fez muita coisa, mas ainda há muita coisa para fazer na Europa? Sim, é sempre possível fazer mais ao nível da polícia, da justiça. Eu trabalhei nisto quando estive no Parlamento Europeu e tenho uma tese,
que é preciso abordar o terrorismo na perspectiva de uma violação de direitos humanos e focá-lo sobretudo aí. O terrorismo é, de facto, uma violação, no meu entender, é a violação mais grave dos direitos humanos com que estamos confrontados hoje. Quer diretamente, pela violência que representa, quer também pelas medidas que indiretamente provoca. Controlos policiais, barreiras nas ruas, escutas, etc. Portanto, os mecanismos de reação ao terrorismo, necessários, legítimos, também representam uma restrição das liberdades. E, portanto, creio que continuamos a olhar muito o terrorismo como um problema dos Estados. E não, enfim, os Estados devem tratar dele, mas como um problema das pessoas. E focar-nos nas vítimas. Porquê? Porque eu creio que nós ainda não conseguimos ilegitimar o terrorismo. Continua a achar-se que é um bom terrorismo e um mau terrorismo, um terrorismo assim, que há causas e justificações para o terrorismo. E não há causas e justificações E como é que isso se faz na prática? Bom, eu creio que é focando-nos nas vítimas. Não é? Eu propus, quando estive no Parlamento Europeu, um dia europeu em memória das vítimas do terrorismo, que ficou fixado em 11 de março, que é a data dos atentados da Tocha. Também propus, mas isso ainda não se conseguiu, um dia mundial, declarado pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Esteve quase, mas ficou. Eu creio que... Mas a ideia não é apenas um cerimonial, não. É que os parlamentos solenizem esta data. Às vezes é impressionante que nós sabemos mais as histórias dos terroristas, não é? E a comunicação social dá-nos mais as histórias dos terroristas do que as histórias trágicas, terríveis, comoventes das vítimas. Não é? E os números do terrorismo são assustadores. Enfim, anda por ano, em todo o mundo, acima de 30 mil vítimas do terrorismo. Nós, enfim, atendemos a estes atentados que nos tocam mais de perto e que são absolutamente terríveis, como este último de Barcelona e outros que aconteceram, mas ou nós fazemos isso ou os acontecimentos vão desvanecendo. Recorde-se o que se passou com o Charlie Hebdo. Também houve uma manifestação como vai haver amanhã em Barcelona, mas passado um bocado já se tinha desvanecido. E no fim do ano, do Charlie Hebdo, houve o ataque ao Bataclan e ao Portanto, o que nos vai lembrando do terrorismo ainda são os atentados que são não, levados é a cabo vítimas, é pelos lembrar as terroristas vítimas. E não tantas vítimas, era essa a minha questão. Lembrar a memória das vítimas e, portanto, tornar de facto na consciência de toda a gente. Não dar um palmo de espaço para que os terroristas se acoitem, para que sejam protegidos, para que sejam financiados, para que sejam apoiados. Porque nós criamos uma onda de ilegitimação moral absoluta de atos que são ignominiosos e que são execráveis e que nos atingem de uma forma absolutamente traiçoeira. Não? Agora, enfim, hoje à noite, como disse, foi Bruxelas e também Londres, mas, enfim, qualquer dia uma moto ou uma arma terrorista entra para ir para uma esplanada e, portanto, nós estamos com uma vulnerabilidade enorme. E, portanto, é preciso ir à raiz do problema e a raiz do problema é tratá-lo como um atentado intolerável contra os direitos humanos na nossa época. Uma vulnerabilidade que vai persistir no tempo na Europa? Por algum tempo, certamente. Espero que os Estados minimizem as situações de risco e que tomem as medidas necessárias para evitar medidas de cooperação, medidas de segurança, enfim, tudo aquilo que tem vindo a ser discutido para diminuir a hipótese de surgirem atentados com os efeitos horríveis que conhecemos e estamos todos de acordo relativamente a isso. Não há ninguém, certamente, que não deixe de verberar e de criticar e de condenar veementemente tudo aquilo que tem acontecido e todos os atentados que ocorrem. Agora, há causas. Podem não ser boas, mas há causas. Há causas e há motivações que têm que ser trabalhadas, que não podem também ser esquecidas. Há um problema por trás, há diversos problemas por trás do terrorismo. Eu não quero fazer a psicanálise do terrorismo, não é esse o propósito, mas também não podemos esquecer quais é que são as motivações, porque se tentamos somente abordar os efeitos, as suas manifestações, esquecendo as suas raízes, como o José Ribeiro Castro referia, provavelmente nunca resolveremos inteiramente o problema, ele subsistirá sempre. E há causas religiosas, então, tempo religiosas, económicas, políticas e sociais. E há espaços geográficos onde estas causas estão presentes, que são autênticos caldeirões, onde sabemos que todos os movimentos extremistas têm origem. Falamos essencialmente do mundo árabe, mas do Médio Oriente em particular.
E não podemos esquecer também as responsabilidades, uma vez mais, sem atribuirmos a essas más políticas qualquer cunho de desculpabilização face ao horror a que temos assistido, mas houve e continua a haver más políticas do Ocidente em muitos espaços do Próximo Oriente e do mundo árabe. E que têm muito que ver, não podemos ignorar este ponto, têm muito que ver com o atual estado de tensão que se vive. E a tensão, sabemos, o estado de guerra, os conflitos, muitos deles também, se não motivados, mas se não motivados, pelo menos onde as questões económicas estão presentes, e as questões económicas são sempre comandadas pelo Ocidente, têm tido algum contributo. Como vemos, isto que eu estou a dizer não é nenhuma novidade. O surto terrorista a que temos assistido nos últimos anos é muitíssimo mais intenso do que era há uns 20 anos. O terrorismo existe desde sempre, mas ele é muito mais intenso desde que tudo começou com a intervenção americana no Iraque. Não falo do Afeganistão porque tinha motivações inclusivamente uma legitimidade diferente. Não é verdade, desculpe. Mas as Torres Gêmeas foi antes da intervenção do Iraque. As Torres Gêmeas foram antes da intervenção no Iraque. Desta última, não é? Quer dizer, houve a intervenção na guerra quando foi da crise do Kuwait e, portanto... E outras, sim. Certo, mas a intervenção ocidental no Médio Oriente... A intervenção ocidental eu acho que esse raciocínio é perigoso. Sim, eu acho que devemos discutir as políticas. Claro, agora, não podemos argumentar que isso é uma explicação aceitável e, portanto, que a culpa é nossa. Eu acho que foi um erro trágico a intervenção no Iraque, como é um erro trágico que foi feito na Síria, que é a repetição exatamente do mesmo erro, como é um erro trágico a forma como se interveio na Líbia, que se tornou um país completamente ingovernável. O que aconteceu em todo aquele espaço, mas também é um erro trágico, ficarmos somente pelas manifestações e não procurarmos encontrar as razões e não procurarmos corrigir aquilo que está errado e não reconhecermos, eu volto a dizer, mas Luís Nazaré, boa parte desses e não reconhecermos o que de errado foi feito e as motivações que estão aí. As motivações encontram-se em larga medida numa política em larga medida errada que foi seguida no Médio Oriente. Em larga medida também por culpa dos próprios dirigentes desses países e de um conjunto de outros fatores, onde temos que ter em conta as questões religiosas, não vamos esquecer. Sim. As questões religiosas. Isso, portanto, há uma responsabilização dos líderes islâmicos que têm que ilegitimar, em absoluto, pensa que o mundo islâmico não tem um Papa que imita condenações, mas é indispensável que os líderes islâmicos ilegitimem, no plano moral, este tipo de intervenções. Esses líderes islâmicos todos ilegitimem claramente e façam fátuas contra os terroristas. Mas ainda bem que esse ponto é levantado. É que é absolutamente necessário. Não podemos continuar a alimentar a ambiguidade nessa matéria. Mas ainda bem que esse ponto é levantado, porque alguns dos países que mais acolhem, eu não vou dizer que promovem, mas que acolhem e que, inclusivamente, financiam a base ideológica onde fermenta o terrorismo, são países fortemente apoiados pelo Ocidente. Estou de acordo consigo. Veja a Arábia Saudita, por exemplo. Arábia Saudita e o Qatar. Essas suspeitas... Veja os Estados do Golfo. Ora, aí está a demonstração de políticas erradas. Agora ouvi na Catalunha, justamente a esquerda catalã acusar o rei de ter convívios com a monarquia qatari. Mas isso são questões que, de facto, têm que ser esclarecidas ao mais alto nível, porque, de facto, é intolerável que se anda há anos, como andamos, com suspeitas de que há financiamentos ocultos a redes, primeiro a Al-Qaeda, agora o Estado Islâmico. Não são suspeitas, são certezas. Bom, mas então ponham-se em cima da mesa e, portanto, é preciso também uma diplomacia mais enérgica. Então estamos de acordo. Portanto, aí estamos. Luís Nazaré, José Ribeiro e Castro, muito obrigada aos dois. Boa noite.